Eduardo, eu queria lhe perguntar sobre o seu mandato. Queria lhe perguntar sobre o seu mandato antes de qualquer coisa, que eu acho que é um tema importante, tá? A licença que você pediu do seu mandato se encerrou ontem, domingo. Eu queria saber qual é o seu plano daqui para frente. Você vai renunciar ao seu mandato, vai voltar ao Brasil, que eu imagino que não seja o caso, ou pretende deixar correr e deixar o mandato vencer por falta, né, nas sessões? Ô, Vilela, eu vou pedir licença para ele. Eu vou no banheiro, já volto, tá, gente? Que vocês falam demais, eu preciso fazer xixi, desculpa. Calma, ainda tem mais 2h20, mais de 200 mil pessoas aqui de pico, né, junto com a gente, e a gente vai ler as perguntas deles de novo, daqui a pouco. Manda de novo. Já fiz a minha pergunta. Sim, pode falar, Eduardo. Vamos lá. Você acha que se eu voltar ao Brasil eu tenho tranquilidade para assumir o mandato parlamentar? Eu não sei. Eu quero saber o que você pretende fazer daqui para frente. Eduardo, fala qual seria o cenário. Não, mas eu queria saber de vocês. O cenário do Eduardo voltando e reassumindo o cargo. O que vocês projetariam? Vai de Uber Black do aeroporto direto para Papuda. Assim? Eu não passo nem sairia do aeroporto. Receita Federal, vai direto. Vai de Uber Black. Então as outras duas opções são renunciar ou deixar correr e deixar perder o mandato por falta, certo? Quais dessas duas opções você vai estar? Eu não vou, Diogo, dar o gostinho do regime para ver a minha renúncia. Eu vou deixar eles acelerarem, né? Vamos ver o que as instituições vão falar. Eu estou pensando aqui em confeccionar um ofício, né? Mandar para o presidente Hugo Mota para ver o que a gente pode fazer com relação à minha situação, que é uma situação totalmente excepcional. Eu gostaria de retornar ao meu mandato. Você tem a inovação hoje em dia da votação por telefone celular, uma novidade que veio durante a pandemia, e o deputado Evair de Mello, do Espírito Santo, né, colega nosso, ele entrou com um pedido de alteração do regimento interno para que eu possa, nessa condição excepcional, fazer tal qual ocorria na pandemia, né, que é a participação virtual das sessões e a votação através de smartphone. Isso aí está na mesa lá, o do Hugo Mota. Vamos ver se a gente consegue levar adiante. Mas eu já adianto que não estou pensando em renúncia, né? Alguns veículos de imprensa chegaram a noticiar que eu poderia renunciar, mas não foi essa a mensagem que eu falei. Eu não falei em momento nenhum em renúncia. Então vamos ver como é que vai ficar aí as cenas dos próximos capítulos, né? Porque, de fato, você não permitir que um deputado possa vir ao exterior e denunciar as violações de direitos humanos sofridas no Brasil, isso daí sim é que fere qualquer tipo de normalidade democrática. Mais uma vez, será que a gente vai mandar de volta os venezuelanos para a narcoditadura de Maduro, porque eles estão denunciando que lá as pessoas estão comendo cachorro, porque não existe um mínimo de direitos humanos? Será que a gente mandaria de volta para o Irã um iraniano que fugisse de lá e chegasse a denunciar que o assassinato de mulheres, porque não estão utilizando de maneira correta o hijab, ou o enforcamento de homossexuais? Eu acho que não, né? Eu acho que a gente tem que ter atenção aos fatos e enxergar as coisas como elas são. Mais uma vez, o Brasil é o único país que está respondendo tarifa por prisão. A gente está vendo aí, talvez, prestes a ver a prisão do Jair Bolsonaro, porque o Alexandre de Moraes quer retaliar o Trump. O Alexandre de Moraes quis retaliar o governo da Espanha, liberando um estrangeiro, um europeu, acusado de tráfico de drogas, foi flagrado com cerca de 30 quilos de cocaína, se não me engano, né, foi preso no Brasil, e o Moraes, para responder à não extradição do Oswaldo Eustáquio para a Espanha, né, está respondendo o governo espanhol, a justiça espanhola, ele mandou o traficante, para a prisão domiciliar, e não queria colocar adiante a extradição desse sujeito. Meu Deus do céu, será que isso daí não é suficiente para a gente enxergar que o Alexandre de Moraes foi longe demais? Eduardo, vou aproveitar essa tua fala sobre a possível, né, por faltas, você perder o cargo, se você tem alguma pretensão do ano que vem como candidato à presidência do Brasil, se isso passa pela tua cabeça. Muitos jornais falam nisso aqui, né? Se esse seu movimento nos Estados Unidos não seria parte dessa movimentação para a presidência. Eu aceitaria esse desafio se eu tivesse o apoio do meu pai. No entanto, não dá para a gente falar nisso agora. A gente tem que resolver antes essa crise institucional, porque se eu retornar para o Brasil, eu vou ser preso. Eu não vou forçar a minha esposa, minhas filhas a irem me visitar na cadeia, sendo que o marido e o pai delas, né, não é nenhum bandido. Eu não sou um criminoso. Eu só estou querendo o que é melhor para o meu país. Eu só estou exercendo uma atividade normal de parlamentar, como o próprio Procurador-Geral da República reconheceu e fundamentou, né, em março desse ano. E o Alexandre de Moraes acatou o parecer dele, arquivando o meu caso.
Eu não quero um país onde, a depender do que você fale, no dia seguinte uma Suprema Corte vai abrir um processo contra você. Eu não quero um país onde colocam senhoras de mais de 70 anos de idade na cadeia, dando para elas tratamento de terrorista e falando que elas têm perigo de fugir do país, por isso merecem ir para a cadeia, impedindo elas de fazer pilates ou fazer ali atividades visando o bem-estar delas. Eu não posso achar que isso daí é algo normal. E eu estou disposto a me sacrificar. Eu não estou visando conforto, não. Né? Até porque, se for visar o meu conforto, a vida de deputado é a melhor coisa que tem. Eu poderia perfeitamente acertar os ponteiros com Alexandre de Moraes, fazer vista grossa para todas essas ilegalidades, essas violações de direitos humanos, e continuar recebendo meu excelente salário de deputado federal. Mas eu estou disposto a sacrificar isso. Eu fiz uma mala de 7 dias para passar o carnaval e não voltei mais para casa. A minha família, graças a Deus, me apoia aqui. E a gente está segurando uma barra. Né? É claro, tem toda a qualidade de vida norte-americana? Tem. Aqui eu não me preocupo com assalto. Né? Aqui eu não tenho risco de ir na padaria e tomar uma bala na cabeça porque alguém quer pegar o meu celular. Eduardo, como está a sua situação aí? Você tem residência garantida? Vai conseguir alguma coisa nesse sentido? Até quando você pode ficar aí? Vilela, eu não faço esse tipo de comentário porque eu sei do que os nossos inimigos são capazes. Né? Eu vi o Dr. Vitor Sorrentino, que fez uma piada, botou no stories dele no Instagram, né? Mas fez uma piada com uma vendedora de uma loja lá no Egito, e a militância da esquerda caiu de pau nele a ponto dele ser preso no Egito, e graças a Deus, né, a uma ligação que ele fez, ele conseguiu se safar da cadeia, porque senão ficaria por lá esquecido durante muito tempo. Então esse é o nosso inimigo, essas são as pessoas que a gente está combatendo. Então não posso falar aqui o que eu estou fazendo com relação ao meu status migratório, porque eu sei que no momento seguinte eles vão fazer de tudo para me atrapalhar. O senhor está vivendo de salário aí, deputado? De classe média, uma vida de pessoa de classe média normal aqui nos Estados Unidos, nenhum luxo, mas, né, aos olhos de muitos brasileiros, o simples fato de você conseguir ir para uma padaria sem se preocupar, né, com seu celular e etc., isso daí já é motivo para muita coisa. O senhor vive de salário de deputado aí, deputado? É o seu salário de deputado que banca... Não, desde que eu anunciei, desde março deste ano, tá? A matéria do Globo falou que em março desse ano eu recebi salário, porque foi o meu último salário, né? Desde março desse ano, quando eu entrei com a licença, eu não recebo mais salário. Perfeito. O senhor deixei claro no tweet, se não me engano, hoje ou ontem. Como é uma informação pública... Só rápido, Paulo, só para terminar. Como é uma informação pública, só para confirmar isso, o senhor está vivendo dos 2 milhões de reais que seu pai mandou para você, essa informação está confirmada, ele mandou isso de fato, porque ele chegou a declarar isso. Se o senhor puder falar... Não responde coisa da tua vida privada, não. Entendo... Como é que você está vivendo, como é que você não está vivendo. Você não está recebendo dinheiro público, não tem que responder nada da tua vida privada. Eu não pergunto pro Demori como é que ele está vivendo, pô. Eu não sou deputado, né, Paulo? Eduardo agora ele é um deputado licenciado, ele não tem que ficar respondendo a jornalista como é que ele está vivendo, como é que ele não está vivendo. Tá usando dinheiro público? Você quer responder, Eduardo? Vida que segue. Você quer responder, Eduardo? Demorei, qualquer coisa que eu responda pode ter implicação no Brasil. Mais Perfeito, uma prova que a gente não está vivendo num país... Você quer uma cópia? Você quer um exemplo? Perfeito, olha a canalice que eu estou vendo aqui. Eu quero ler uma canalice aqui no ar. Estadão acabou de publicar essa reportagem. Eu faço questão de desmentir fake news no ar. O Estadão acaba de publicar uma notícia dizendo assim: Eduardo Bolsonaro diz que o governo Trump mostrou a ele sanções antes de anúncio e apoia tarifaço. A gente discutiu aqui no ar o oposto desse negócio. O Demori perguntou 10 vezes e a gente falou, não, nós sabemos as opções, porque são as opções que os americanos sempre têm. E os caras dizem, não, mostrou Eduardo Bolsonaro sanções e tarifa. Isso é uma canalice. Um jornalista aqui chamado Pedro Augusto Figueiredo, eu, por exemplo, não defendo o fechamento do Estadão pelo Estado, mas eu defendo que um jornal que emprega um sujeito que está disposto a fazer uma matéria clickbait falsa dessa, tem que ser jogado para fora. Então, quando você pergunta, por isso que a resposta, quando você pergunta sobre como é que o deputado Eduardo Bolsonaro está sustentando, ele não pode responder, eu não deve te responder, porque as coisas são descontextualizadas, porque existe porcaria igual esse veículo aqui, que já está à beira de fechar, graças a Deus o Estadão está quase fechando as portas, tem que viver negociando dívida, trocando favor com gente de banco para conseguir continuar no ar, mas é por causa disso, porque faz essa porcaria de jornalismo. Eduardo, eu queria fazer uma pergunta prática, é uma dúvida mesmo que eu tenho. Agora que a licença terminou e você, na verdade, teria que reassumir o seu mandato, você volta a receber o seu salário até que a situação seja concluída, ou seja, ou perca o mandato por faltas ou renuncie? É uma dúvida mesmo. Olha, realmente... eu não
Eu confesso que eu não sei não, Diogo, mas eu vou ser bem sincero com você. Porque a rigor a licença acabou. Minhas contas, democraticamente, eu estou com as contas todas bloqueadas. Alexandre de Moraes aqui, enquanto a gente estava entrando aqui no programa, ele estava bloqueando as minhas contas. Então não se preocupe que o dinheiro do seu suado imposto só vai para a lua de mel do Lula e da Janja nos hotéis mais caros do mundo ou para abastecer avião da FAB para trazer corrupta do Peru para o Brasil. Isso daí não é mais uma preocupação do povo brasileiro. Agora, nós parlamentares, nós somos reféns dos nossos eleitores. Se você perguntar para os meus eleitores, eles pagariam até o dobro do meu salário, eu tenho certeza disso. Vamos para a pergunta do chat, Eduardo e Paulo. Por favor, Léo. Vamos lá. O Pablo Mafra pergunta aqui, ó. Gostaria de fazer uma pergunta para o Eduardo a respeito do impeachment do Alexandre de Moraes. A oposição do Senado se pronunciou em apoio. A questão é, se ele for mesmo, não será o Lula quem indicará o sucessor? Temos meio de impedir isso? Sim, correto. Mas eu não posso ficar agindo na expectativa de quem que o Lula possa nomear. Né? E vale lembrar, né, o Alexandre de Moraes ele foi nomeado pelo Temer, não foi nem nomeado pelo Lula. Agora, se uma coisa está errada, a gente tem que tirar. E a gente tem uma Constituição exatamente para isso, né, para você seguir esse passo a passo quando esse tipo de coisa acontece. E a Constituição, eu posso até não gostar dela, mas é aquilo que está regendo a nossa vida em sociedade. Quem não gostou, utilize dos instrumentos legais para alterar o sistema. Vote em parlamentares para mudar essa lei e assim é que a banda toca. Né? E essa pergunta é boa, porque é uma pergunta que as pessoas fazem com frequência e é importante que as pessoas entendam o que é o conceito de accountability. O que é o conceito de accountability? É você saber que se você fizer algo errado, vai haver as consequências para esse algo errado que você fez. A responsabilização talvez seja a melhor tradução. Se o Alexandre de Moraes for responsabilizado, é muito provável que os próximos ministros do STF que forem colocados, até mesmo os colocados pelo Lula, eu não tenho nenhum problema com o Lula nomear seus ministros, eles entendam que há um limite que não pode ser ultrapassado. Antigamente tinha uma frase que era quase que um slogan aqui dos Estados Unidos, foi um slogan de uma campanha publicitária, que era assim, o crime não compensa. E todo mundo instintivamente sabe que se você tiver um criminoso que vai cometendo uma série de crimes e ele não sofre as consequências, mais criminosos vão aparecer, cada vez mais atrevidos. Agora, se você tem uma sociedade onde você tem a certeza de que se você fizer algo de errado, você vai sofrer as consequências, a sociedade tem a criminalidade baixa. Isso explica muito o que a gente está vivendo no Brasil. Então precisa haver consequência para o traficante que bota a pessoa no micro-ondas no Rio de Janeiro e para o gangster que está no Supremo Tribunal Federal, que deu um golpe de Estado no país e tomou a liberdade dos cidadãos. Ele também precisa sofrer as consequências. Então é nisso que a gente está trabalhando, para que haja accountability para o Alexandre de Moraes, que foi, dentre todos, e há muitos cúmplices nessa história, que pelo menos ele sirva de exemplo. O crime não compensa, nem para ministro do Supremo Tribunal Federal.